Vi invito a leggere Vangelo di Matteo, Convido-os a ler o Evangelho de Mateus, capitolo 14. capítulo 14. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte migliaia da terra ed era agitata dalle onde, o sbattuta dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma, e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei il figlio di Dio. Chiudi i tuoi occhi, preghiamo. Feche os seus olhos, oremos. Signore, nel nome di Gesù Cristo, noi abbiamo letto la tua parola, Signore, e adesso aiutaci a capire, a approfondire la nostra conoscenza spirituale, a prendere, Signore, di questo brano, di questo testo, Signore, qualcosa che servirà alla nostra strada, Signore. Questo sarà per noi, Signore, un pezzo di pane caldo, Signore, che darà forza all'anima nostra. Per cui Spirito Santo parli con noi in questa sera. Io, Signore, mi metto davanti a te con il fratello Douglas, Signore, per essere portavoce, Signore, della tua parola. Siamo, Signore, piccoli e abbiamo bisogno della tua grazia su di noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen, Gesù. Amen. Fratelli, noi stiamo vivendo un periodo della nostra generazione Irmãos, estamos vivendo um período em nossa geração che l'accesso all'informazione è altamente veloce. que o acesso às informações é muito veloz. Mai nella storia dell'umanità ha avuto tanta velocità di informazione come oggi. Jamais na história da humanidade tivemos tanta rapidez na troca de informações como hoje. Ad esempio, hai pensato in parlare con i tuoi familiari dall'altra parte dell'Atlantico Por exemplo, conseguimos hoje falar com os nossos familiares na outra parte do Atlântico, con lo smartphone in mano. com o smartphone em mãos. Quindi l'accesso all'informazione è altamente veloce nei nostri giorni. Então, em nossos dias, o acesso às informações é altamente veloz. Ma il grande problema è che noi non siamo stati preparati per questi giorni. Mas o problema é que nós não fomos ou não estamos preparados para esses dias. Non sappiamo gestire dentro di noi l'accumulo di informazioni. Não sabemos administrar em nós este grande acúmulo de informações. Sono tante cose che arrivano al colpo, alla valanga su di noi. São tantas coisas que chegam para nós, tantas informações, é uma verdadeira avalanche. E non sappiamo gestire. E não sabemos administrar isso. Perciò che la nostra generazione Por isso que a nossa geração è stata colpita delle malattie psichiche. foi atingida por tantas doenças psíquicas. La malattia dell'eccesso di paura, O medo, a doença do excesso de medo, l'ansietà, a ansiedade, la sindrome di persecuzione. a síndrome de perseguição. E tutto questo è un risultato dall'accumulo di tanta informazione che ci arrivano ogni giorno. E tudo isso é o resultado de tantas informações que nos chegam a cada dia.
Quindi le persone sanno gestire tante cose, Então as pessoas, para administrar tantas coisas, sanno gestire la tecnologia, sabem administrar a tecnologia, ma non sanno gestire le informazioni che ricevono dentro di sé. mas não sabem administrar as informações que chegam com essa tecnologia. Io penso che fra le malattie psichiche che colpisce la società, E eu penso também que entre as doenças psíquicas que atingem a sociedade, io voglio sottolineare una che secondo me è la più dura e colpisce a quasi tutti. eu quero ressaltar uma que me parece a mais grave, que atinge a todos, Che è la paura. que é o medo. Mai abbiamo visto una società paurosa come i nostri giorni. Jamais vimos uma sociedade amedrontada como os nossos dias. E se c'è una preoccupazione che ebbe Gesù è insegnarci su questo discorso della paura. E se tem uma preocupação de Jesus, é nos ensinar sobre esse caso, esse discurso do medo. Perché fratelli, vivere nella vita saremo sempre colpiti dalla paura. Porque viver a vida seremos sempre atingidos pelo medo. Siamo stati inseriti in un mondo caduto, Estamos inseridos num mundo caído, in un mondo peccaminoso, em um mundo pecaminoso, in un mondo dove le persone sono piene di cattiverie, e um mundo onde as pessoas estão completamente tomadas pelo mal. e non maldade. sarà diverso, non è, come posso dire, non è per caso che la paura ti colpisce tanto. E não é por acaso que o medo nos atinge tanto. È vero che la paura ha il suo punto positivo, É verdade que há um ponto positivo também no medo. e il punto positivo nella paura è che la paura ti preserva la vita. E o ponto positivo no medo é que nos preserva a vida. Tipo, non penso che tu vá davanti a un nido di serpente e metti la mano dentro. Tenho certeza que você não vai num ninho de cobras e coloque a mão lá dentro. Ah, io non ho paura, metti la mano là. Não tenho medo, vou colocar a mão dentro desse ninho de serpente. È vero o no? Verdade ou não? Questo è il punto positivo. Esse é um ponto positivo do medo. Ma la paura si diventa cronica e un problema quando ci paralizza la vita. Mas o medo se torna um problema quando ele se torna crônico e paralisa as nossas vidas. Ci blocca, Nos bloqueia, non ci lascia andare avanti. nos deixa andar adiante. Questo brano che abbiamo letto è un'esperienza che Gesù insegna ai suoi discepoli sulla paura. E esse texto que lemos é um texto que Jesus ensina os seus discípulos sobre o medo. Gesù obbliga i suoi discepoli a salire su una barca Jesus obriga os seus discípulos a saírem num barco e attraversare il lago. e atravessar o lago. Gesù non sale sulla barca con loro. E Jesus não sobe naquele barco com eles. Anzi, la Bibbia dice che Gesù sale sulla montagna A Bíblia nos diz que Jesus subiu a montanha per pregare. para orar. È arrivata la quarta vigilia della notte. E quando é chegada a quarta vigília daquela noite, Cos'è la quarta vigilia? o que é a quarta Se vigília? c'è la quarta è perché c'è la prima, seconda e la terza, vero? Se é a quarta é porque tem a primeira, a segunda e a terceira antes. I giudei contavano le vigilie così: E os judeus contavam as vigílias assim: dalle 6 alle 9 una prima vigilia, das 6 às 9, uma primeira vigília; dalle 9 alla mezzanotte un'altra vigilia, das 9 à meia-noite, uma outra vigília; dalla mezzanotte alle 3 un'altra vigilia, da meia-noite às 3, a terceira vigília; e dalla 3 alle 6 la quarta vigilia della e notte. das 3 às 6, a quarta vigília da noite. Secondo si racconta, Gesù obbligò i suoi discepoli verso alle 7-8 di sera. Segundo nos conta a história, Jesus chegou àqueles discípulos por volta das 7 da manhã. Obbligò i suoi discepoli Os obrigou a ir às 6, alle 8, verso le 8. por volta das 8 horas. E la Bibbia dice che era già quasi la quarta vigilia della notte. E a Bíblia nos diz que já era quase a quarta vigília daquela noite. E Gesù è rimasto a pregare mentre i discepoli facevano fatica perché c'era una tempesta. E Jesus permaneceu orando enquanto os discípulos estavam naquela dificuldade no meio de uma tempestade. E abbiamo letto il brano, all'improvviso Gesù scende dalla montagna e comincia a camminare sulle acque verso di loro. E lemos o texto que Jesus desce a montanha e começa a caminhar sobre as águas em direção a eles. Loro sono impauriti E eles estão amedrontados. e la Bibbia dice che loro pensano che Gesù è un fantasma. E a Bíblia também nos diz que eles pensam que Jesus é um fantasma que chegava. A quel punto Gesù dice: state tranquilli, sono io, non abbiate paura. Até que Jesus chega e lhes diz: ó, não tenham medo, sou eu, Non abbiate paura. não tenham medo.
E Pietro subito dice: se sei tu, comandami di andare verso di te sulle acque. E Pedro rapidamente disse: se és tu, me dê a ordem para ir em sua direção, caminhando pelas E águas. Gesù rispose: vieni. E Jesus respondeu: venha. E lui cominciò a camminare sulle E acque. ele começou a andar sobre as águas. E la storia lo conoscete bene. E a história vocês conhecem bem. All'improvviso comincia a affondare De repente Pedro começa a afundar, perché ebbe ancora paura del vento. que ele teve agora medo daquele vento. Quella serata era stata la serata della paura. E aquela era a noite do medo. E Gesù lo afferrò per la mano E Jesus o pegou pela mão e ha detto a lui: uomo di piccola fede, e disse a ele: homem de pequena fé, perché hai dubitato? por que duvidou? E la Bibbia dice che Gesù salì sulla barca con loro. A Bíblia nos diz ainda que Jesus subiu naquele barco com ele, E loro allora, quei discepoli lì, e os discípulos ali agora lo adorarono riconoscendo che lui era il figlio di Dio. o adoraram e reconheceram que ele era o Filho de Deus. Ma cosa c'entra questo brano con questo argomento che vi parlo questa sera? Mas o que tem a ver esse texto com esse argumento que eu falo para vocês essa noite? Io vorrei lasciarvi qualche lezione che imparo di questo brano, E eu fratelli. quero deixar a vocês algumas lições que eu aprendo com esse texto. Perché tutti noi saremo nella vita ad affrontare le nostre paure. Porque todos nós, em nossas vidas, teremos que enfrentar nossos medos. E se tu non hai paura, preparati, perché sempre c'è qualcosa che ci fa paura. E se você ainda não tem medo, se prepare que você sempre terá medo de alguma coisa. Guardami un attimo, però la paura non può paralizzarti. Olha para mim um instante. Entenda que a paura não pode nos paralisar. Amém. O medo não pode nos paralisar. Amen. Tu puoi dire gloria a Dio. Pode dizer glória a Deus, irmãos? Cosa che io imparo con Gesù in questo brano? O que eu aprendo com Jesus nesse texto? La prima lezione che vi lascio stasera è questa: A primeira lição que eu vos deixo é esta: che una volta inseriti noi nella vita, que uma vez inseridos na vida, siamo costretti ad affrontare ciò che la vita ci porterà, bene o male. seremos obrigados a enfrentar aquilo que a vida nos trará, bem ou mal. Perciò che la Bibbia dice così: Gesù obbligò i suoi discepoli. Gesù non ha chiesto. Por isso que a Bíblia nos diz que Jesus obrigou aqueles discípulos, não pediu a eles. Questa parola che dice che Gesù obbligò i suoi discepoli, Essa palavra que diz que Jesus obrigou os seus discípulos, Gesù sta dicendo: nella vita Jesus está nos dizendo, na vida ci saranno delle cose che non si riesce a scappare via. existirão situações que não conseguiremos escapar. Fratello e sorella, tu sei stato messo nella vita. Irmãos e irmãs, nós fomos colocados na vida. Siamo in un mondo caduto. Estamos num mundo caído. Se c'è qualcosa che colpisce o che ti fa paura, Se tem alguma coisa que nos traz medo, tu devi pensare una cosa: non è che Dio è arrabbiato con te, você tem que pensar que não é porque Deus está triste com você, o nervoso, perché tu hai commesso qualche peccato. ou porque você cometeu qualquer pecado. No, Não. noi siamo stati inseriti in questo mondo, in questa vita, Nós estamos colocados nessa vida. e dobbiamo affrontare ciò che la vita ci porterà bene o male. E teremos que enfrentar aquilo que a vida nos apresentar, bem ou mal. Non è che piove soltanto nella casa del credente. Não é que chove apenas na casa do crente. Quando arriva un uragano, Quando chega um furacão, colpisce anche la casa del credente. atinge também a casa do crente. E ci sono i credenti che dicono: Signore, perché? E há crentes que dizem, Senhor, mas por que eu? Io sono il figlio di Dio. Eu sou teu filho. E il Signore magari dal cielo lo guarda e dice: quell'altro è del diavolo. E o Senhor também diz, e os outros do diabo. Potete capire, carissimi? Pode entender, irmãos? Tu non sai cos'è che la vita ti porterà nei prossimi anni. Você não sabe o que a vida nos trará no próximo ano. Stiamo pensando nell'anno nuovo. Estamos agora pensando no novo ano novo. Ma tu sai cos'è che 2019 ti porterà? Mas você sabe que 2019 nos trará? Ma una cosa io sono sicuro: Uma coisa eu tenho certeza. se mi porterà bene o male, Se me trouxer coisas boas ou más, io lo so che il Signore sarà con me. eu sei que o Senhor estará comigo. La sua presenza sarà là. A sua presença estará comigo. Puoi dire gloria a Dio per questo? Pode dizer glória a Deus, irmãos? C'è un'altra cosa che io imparo con Gesù per affrontare la paura: Tem uma outra coisa que eu aprendo com Jesus para enfrentar o medo. che il fatto che siamo con Gesù Que o fato de estarmos com Jesus non ci risparmia dinanzi alle minacce della vita. não te poupará das ameaças da vida. Il fatto che tu sei un credente O fato de você ser um crente non ti risparmierà. não te poupará. Duro sentire questo, vero? Difícil escutar isso, né, irmãos?
Perché pensiamo che per noi sarà tutto bene. Porque pensamos que para nós tudo será bom. La Bibbia dice così: Mas a Bíblia nos diz assim: la barca a barca dei discepoli dos discípulos è stata sbattuta dal vento. foi atingida pelo vento. La barca dei discepoli. A barca dos discípulos Non era a barca degli altri pescatori. não era o barco de outros pescadores. I dei discepoli erano una barca tranquilla. E os discípulos estavam num barco tranquilo. No, la Bibbia dice che la barca dei discepoli Não, a Bíblia nos diz que o barco dos discípulos è stata sbattuta dal vento. foi atingida, batida pelo vento. Sai cosa dobbiamo imparare, fratello? Só que temos que aprender aqui, irmãos, Il fatto che siamo credenti, o fato de sermos crentes, il fatto che tu vieni qua il sabato, o fato de você vir aqui aos sábados, che ascolta la predica, e escuta as pregações, che fai la tua offerta, faz a sua oferta, che partecipa alla mensa del Signore, participa da ceia do Senhor, non significa che saremo risparmiati dei problemi della vita. não significa que seremos poupados dos problemas da vida. E è proprio questo che Gesù vuole insegnarci ai discepoli. E é exatamente isso que os discípulos, Jesus queria ensinar aos discípulos. Perciò che Gesù, sapendo che arrivava una tempesta, Por isso que Jesus, sabendo que chegava uma tempestade, anche se dicono che lì era una tempesta fake, alguns dizem que isso era uma tempestade falsa, perché lì non era un posto dove succedeva sta roba. porque era um lugar que normalmente não acontecia essas coisas. Ma Gesù stava insegnando ai suoi discepoli: Mas Jesus estava ensinando os seus discípulos. nella vita sarà così. Na vida será assim. Non è perché siete con me Não é porque vocês estão comigo che andrà tutto bene. que estará tudo bem. Se siete con me, Se estão comigo, succederà che ogni tanto andrà tutto male. sucederá também as coisas que vão mal. Gesù vuole mettere i tuoi piedi sulla terra. Jesus quer colocar os seus pés na terra. Gesù non vuole che tu viva un Vangelo così utopico, Jesus sognatore. não quer que você viva um evangelho de fantasias, utópico. Siete con me, sì o no? Estão comigo, irmãos? Posso sentire un gloria a Dio? Amém. Ci siete? Fa un segno con la mano così, ci siamo, pastore? Amen, bravo. Bravo, amen, gloria a Dio. Una terza lezione che io imparo di questo brano: Uma terceira lição que eu aprendo com esse texto. che la evidenza della mancanza di Gesù Que a evidência da falta de Jesus non significa che lui è negligente con noi. não significa que ele está sendo negligente conosco. Sai perché? Sabe por quê, irmãos? Perché la Bibbia dice che Gesù salì sulla montagna a pregare. Porque a Bíblia nos diz que Jesus subiu a montanha para orar. E da dove era Gesù? Do lugar onde ele estava, La Bibbia dice che lui riusciva a vedere i suoi discepoli. a Bíblia nos diz que ele conseguia ver os seus discípulos. Ma la domanda è: perché che Gesù non è andato subito da loro? Mas a pergunta é, por que Jesus não foi rapidamente ao encontro deles? Perché che lui non si è fermato con la preghiera per andare subito? Por que ele não parou de orar e correu para os discípulos? Perché che lui è rimasto lì su a pregare fino alla quarta vigilia? Por que ele continuou ali orando e só apenas na quarta vigília? Perché lui voleva insegnarci questo. Porque eles queriam ensinar a eles aquilo. A volte nella nostra vita Às vezes na nossa vida, tu non ti renderai conto della presenza di Dio. você não prestará atenção na presença de Deus. A volte davanti alle cose che ti fanno paura, Às vezes, dentro das coisas que nos trazem medo, tu penserai che Gesù non c'è. você pensará que Jesus não está ali. E a volte lui rimarrà proprio apposta in silenzio. E tantas vezes ele permanecerá em silêncio mesmo. Ma il suo silenzio Mas o seu silêncio non vuol dire che lui è negligente con la nostra não vita. quer dizer que ele não está ali sendo negligente. Lui non era là nella tempesta con i Ele discepoli, não estava ali na tempestade com os discípulos, ma lui li teneva dell'occhio. mas ele os estava vendo com seus olhos. Amen, fratelli. È così che fa il Signore con É te. assim que Jesus faz conosco. Ogni tanto davanti alle tue paure, Às vezes, diante dos teus medos, alle tue preoccupazioni, das tuas preocupações, tu dici così: pastore, ma sembra che Gesù non è vicino. você diz assim, mas Jesus, pastor, parece que Jesus não está próximo de mim. E a volte sembra, no, a volte lui non è proprio vicino. E às vezes parece que é isso mesmo, que ele não está vizinho a Guardami nós. un attimo, Gesù non vuole soffocarti. Olha para mim um instante, irmãos. Jesus não quer nos sufocar. Ma anche se lui non c'è la sua presenza, Mas ainda que ele não esteja presente, i suoi occhi è sempre su di te. os seus olhos estão sobre nós. Amen. Amém. Io provo a immaginare così, Eu tento imaginar assim, che Gesù di lassù di quella montagna que Jesus estava naquela montanha.
E con l'occhio guardava il padre E com um dos olhos olhava o pai. e con l'altro guardava i discepoli laggiù. E com o outro olhava os discípulos naquele barco. Amen. Tu puoi dire gloria a Dio per Amém, questo. irmãos? Puoi dire gloria a Dio. Pode dizer glória a Deus, irmãos. Per affrontare le tue paure, Para enfrentar os seus medos, tu devi capire questa cosa. você tem que entender isso. A volte Gesù non sarà di persona al tuo fianco. Às vezes Jesus não estará pessoalmente ao nosso lado. A volte capiterà che lui tu non ti renderà conto che lui c'è, Às vezes entenderemos que Jesus não está próximo de nós, ma i suoi occhi saranno sempre su di noi. mas os seus olhos estarão sempre sobre nós. Ma lui deve darti tempo perché tu devi crescere nella sua presenza. Mas Ele quer te dar um tempo para que você cresça na presença dele. Perciò che ogni tanto lui rimane in silenzio, Por isso que tantas vezes Ele permanece em silêncio. perché nel silenzio di Gesù è la tua crescita spirituale, Porque no silêncio de Jesus nós cresceremos espiritualmente. è la tua resilienza. É na sua resiliência. È quando tu, dopo il combattimento che hai affrontato, Depois da luta que você passou, tu ti reinventa come persona. você se reinventa como pessoa. Amen. Amém. Puoi dire gloria a Dio. Pode dizer glória a Deus, irmãos. Io vado avanti, c'è ancora un po' di lezione per lasciarci. Puoi dire gloria a Dio per questo? Tem um pouco de lições para aprender. Portate irmãos. pazienza. Tenho Tra poco pazienza. faccio come il pastore Samuel, lascio per la prossima. Amen. Una quarta lezione che ho imparato di questo brano. A quarta lição que eu aprendo com esse texto, irmãos. Bisogna fare a meno Às vezes precisa desistir, irmãos, di tutto il tentativo di autosalvataggio. de todas as tentativas de nos salvarmos. Sai perché che la paura ogni tanto ci colpisce? Sabe por que às vezes o medo nos atinge? Perché noi vogliamo sempre avere controllo della vita. Porque nós sempre queremos ter o controle das nossas vidas. È vero o no? Verdade, não? È vero o no? Vogliamo avere controllo dei nostri giorni. Queremos ter o controle dos nossos dias. E ci sono quelli che sono così talmente pazzi Tem aqueles que são tão loucos che prenotano anche il giorno della propria morte, vanno e si suicidano. que preveem o dia da sua morte e se suicidam. Sono gente così, Há pessoas assim. per avere controllo della vita. Para ter o controle absoluto das suas vidas. Io ti chiedo una cosa, E eu te peço uma coisa, irmão. perché che Gesù non è andato subito da loro? Por que Jesus não foi rapidamente ao encontro deles? Perché che Gesù ha aspettato fino alla quarta vigilia della notte? Por que Jesus esperou até a quarta vigília daquela noite? Perché Gesù voleva capire fino a dove loro volevano fare il proprio salvataggio. Porque Jesus queria entender, ou ver até onde eles poderiam querer se salvar. Ehi, fratelli, quante volte noi facciamo così? Irmãos, quantas vezes fazemos dessa forma? Cerchiamo di salvare a noi stessi. Procuramos nos salvar a nós mesmos. Cerchiamo di sistemare la nostra propria vita. Procuramos arrumar as nossas próprias Vogliamo vidas. tutte le garanzie del futuro nella nostra vita. Queremos todas as garantias do futuro da nossa vida. Con la salute, Com a saúde, con i soldi. com o nosso dinheiro. Ah, pastore, ma io ho un contratto a tempo indeterminato. Pastor, agora eu tenho um contrato por tempo indefinido. Sono tranquillo adesso. Agora estou tranquilo. E se la ditta va in fallimento? E se a tua empresa entrar em falência? Cassa integrazione. E agora? E poi? Depois? Quindi nessuno è al sicuro. Então ninguém está seguro. Anche quelli che hanno contratti di lavoro a tempo indeterminato. Até mesmo que aquele que tem um contrato por tempo indefinido. Potete capire cosa intendo, fratelli? Pode entender, irmãos? Ma pastore, io ho i migliori medici d'Italia. Mas, pastor, os melhores médicos da Itália. Io ho vincolo con questi medici. Eu tenho um vínculo com esses médicos. Ma quando arriva la morte i medici non ti possono fare nulla, è vero o no? Mas quando chega a morte, os médicos não podem fazer mais nada. Grazie a Dio ho 5 miliardi di euro in conto, grazie a Dio. Graças a Deus, tenho 5 milhões de È euros. na un minha esempio conta. perché sta registrando sul video, dopo diranno al pastore guarda che sta dicendo. Sono tranquillo, Agora estou tranquilo. la vita va avanti. E a vida continua. Tra poco succede qualcosa, un problema finanziario, Daqui a pouco acontece um problema financeiro. i tuoi soldi prendono delle ali e volano. E seu dinheiro pega asas e voa. E è proprio qui che alcuni a te si ammassano da soli per questa E cosa. é nessa ocasião que alguns se matam. È vero o no? Tutto è questo tentativo di autosalvataggio che abbiamo nella nostra vita. Então são todas tentativas de nos salvarmos na nossa vida. E quando noi ci rendiamo conto del nostro fallimento personale, E quando tomamos conta da nossa falência pessoal, allora ci colpisce la paura. agora vem o medo. È vero o no?
È vero o no? Verdade? E allora cosa farò? E agora o que eu farei? Non ho soldi. Não tenho mais dinheiro. C'è una malattia grave nella mia vita. Tenho uma doença grave na minha vida. Cosa succederà? La ditta è andata in fallimento. O que vai acontecer? A empresa faliu. E allora cosa succederà? E agora o que vai acontecer? Non so cosa fare. Não sei mais o que fazer. Oh, pieno di paura. Estou repleto de medo. E Gesù sta dicendo: fai a meno di cercare autosalvataggio. Não, ou desiste de salvar-se. Amen, fratelli. Amém. Lascia le corde della tua vita, non sta a trattenerla più. Deixe sua vida correr, não fique retendo sua vida. Amen, fratelli. Amen. Amém. Gesù vuole che tu viva in modo intenso. Jesus quer que vivamos de modo intenso. Gesù vuole potenzializzare la tua vita. Jesus quer potencializar nossas vidas. Perciò che lui era con i discepoli. Por isso que ele era assim com os discípulos. Io immagino che lui guardava i discepoli Imagina que ele olhava para os seus discípulos e pensava così: e pensava assim: vediamo fino a dove andranno loro là. vejamos até onde eles vão. E cerca di tenere la barca. E loro cercano di tenere la barca. E eles procuram ter no seu barco. Cercano in ogni modo di avere sicurezza. Procuram de todas as formas ter segurança. Ma quando tu cerchi di avere sicurezza senza Gesù, Mas quando você procura ter segurança sem Jesus, guardami che ripeto questa cosa importante. olha que eu vou repetir essa coisa que é muito importante, irmãos. Quando tu cerchi di avere sicurezza senza Gesù, Quando você procura ter segurança sem Jesus, moltiplica la tua paura. os seus medos se multiplicarão. Potete dire gloria a Dio? Pode dizer glória a Deus, irmãos. Quinta lezione. Quinta lição, irmãos. Potete dire gloria a Dio? No? Pode dizer glória a Deus. Guarda fratello accanto e dice: porta pazienza, andiamo avanti, dai. Tenha paciência. Un'altra lezione che io imparo in questo brano, fratelli, Uma outra per lição que eu affrontare. aprendo nesse texto, irmãos. Mai scordare Jamais esqueça che Gesù è e sarà sempre Signore sopra tutti i pericoli della vita. que Jesus é e sempre será o Senhor. tudo sobre todos os perigos das nossas vidas. Amen. Chi è che ha colpito i discepoli? Cos'è che ha colpito O loro? que atingiu aqueles discípulos? Chi è che ha colpito? Cos'è che ha colpito loro? O Rispondetemi. que atingiu aqueles discípulos? La paura. O medo? Ma cosa ha provocato la paura? O que provocou o medo? Il vento, O vento? il barco che si sbatteva, si O barco agitava. que se agitava? È vero o no? Verdade, irmãos? La domanda è: chi è che ha fatto il vento? E a pergunta é: quem fez o vento? Chi è che ha fatto il lago o il mare? Quem fez o lago, o mar? Adesso comincia a camminare sulle acque il grande capo delle cose. Agora começa a caminhar sobre as águas o grande chefe de tudo. Amen. Amen. Il vento agitava, O vento agitava, soffiava contro. soprava contra. Loro remavano in una direzione, il vento soffiava Eles contro. remavam numa direção e o vento soprava contra. Ma arriva Gesù Mas aí chega Jesus e arriva come Signore. e chega como o Senhor. Amen. Amém, irmão? Se il barco si sbatteva per il vento, Se o barco se agitava pelo vento, lui camminava sicuro davanti al vento. Jesus caminhava seguro, em segurança dentro daquele vento. Se i discepoli avevano paura di affondare nel mare, nell'acqua, nel lago, Se aqueles discípulos tinham medo de afundar naquele lago, allora Gesù viene pestando le acque. agora Jesus vem pisando sobre aquele água. Amen. Dicendo che lui è e sarà sempre Signore su tutte le cose create, perché è stato lui a creare. Dizendo que ele é e sempre será o Senhor porque ele criou todas as coisas. I discepoli dicono: E os discípulos disseram: è un fantasma. é um fantasma. Amen. E Gesù cosa ha risposto? E o que Jesus respondeu? Non abbiate, non ho capito niente. Svegliatevi un attimino. Non abbiate Não tenham paura, medo, perché la paura è nemica della fede. porque o medo é inimigo da fé. La Bibbia dice che quello che ha paura A Bíblia nos diz que aquele que tem medo non è reso perfetto nell'amore. não entendeu perfeitamente o amor. Amen.
Perché il vero amore Porque o verdadeiro amor caccia via la paura. expulsa o medo. Amém? Amém ou não amém? Amém, irmãos? Aleluia. Chi conosce l'amore di Dio, Quem conhece o amor de Deus? chi ha provato l'amore di Dio, Quem já provou o amor de Deus? dà un calcio nella paura. Dá um pontapé no medo. Puoi alzare la tua mano e dire gloria a Dio. Pode ser a mão, irmãos. Alleluia. Una sesta lezione che io imparo. Fino a quando, pastore? A 10. Tranquillo, non è 10. Uma sexta lição que eu aprendo, irmãos, È che la tua fede é que a sua fé è Dio che ti sta sfidando é Deus que está te desafiando a vivere un'esperienza soprannaturale. a viver uma experiência sobrenatural. Quando la paura va via, Quando o medo vai embora, la fede ti fa vivere un modo soprannaturale. a fé nos faz viver de uma forma sobrenatural. Quando c'è la paura, Quando há o medo, tu vivi sempre a livello terreno. você está sempre vivendo num nível de terreno. Amém? Ma quando caccia via la paura, Mas quando vai embora o medo, allora la fede ti fa vivere soprannaturale. agora a fé nos faz viver o sobrenatural. Dov'è che imparo questo? O que eu imparo com isso? O que eu aprendo com isso? Pietro ha detto così: se sei tu, Signore, Pedro disse: se é tu, Senhor, comandami di venire da te. me manda ir até você. Fino a quel momento Pedro ebbe paura. Até aquele momento Pedro teve medo. Ma adesso Gesù dice: vieni, Mas agora Jesus diz a ele: venha, rompa con la tua paura. rompa com o seu medo. E lui magari anche perché era un po' invergognato davanti agli altri, non voleva fare brutta figura. E talvez envergonhado diante dos outros discípulos, não queria fazer uma coisa estranha. Adesso devo uscire dalla barca per forza. Agora teria que descer do barco. E lui scese dalla barca E ele desce daquele barco e comincia a camminare sulle acque. e começa a caminhar sobre as águas. Mentre Pietro guardava Gesù, Enquanto ele olhava para Jesus, lui guardava per fede, ele olhava pela fé. lui camminava a livello soprannaturale. Ele caminhava pelo nível do sobrenatural. Mentre tu guardi Gesù, Enquanto você olhar Jesus, tu cammini a livello soprannaturale. você caminha no nível sobrenatural. Quando tu togli lo sguardo di Gesù, Quando você tira o olhar de Jesus, allora tu cominci a affondare nella vita terrena. agora você começa a afundar na vida terrena. La Bibbia dice che Pietro, A Bíblia nos diz que Pedro, provando il colpo del vento, sendo tomado pelo vento, ebbe teve paura. medo. Ancora, Agora, ainda, ebbe paura teve medo e cominciò a affondare. e começou a afundar. Hai visto? Viram, irmãos? Avete capito la differenza? Entenderam a diferença, irmãos? La fede deve cacciare via la paura. A fé deve expulsar o medo. Perché dove c'è la fede Onde há a fé, non può occupare il posto della paura. não pode ser ocupado pelo medo. Quando tu vivi per fede, Quando você vive pela fé, tu vivi e cammini a livello soprannaturale. você vive num mundo e caminha num mundo sobrenatural. Togli la fede del tuo cuore, Tire a fé do seu coração la paura prende posto e o medo toma o seu lugar. e tu cominci a affondare E ancora. você começa a afundar. E la Bibbia dice che Gesù lo afferrò per la mano E a Bíblia nos diz que Jesus o pegou pelas mãos e gli ha detto così: e disse assim: perché hai dubitato? por que você duvidou? Perché hai dubitato che io ho controllo di tutto? Por que você duvidou que eu tenho o controle de tudo? Perché che tu hai dubitato che questo problema l'ho lasciato io per te Por que você duvidou que esse problema eu deixei para você? e che io sono con te per affrontarlo? E eu Li ho lasciati con te per affrontarlo. te deixei para você enfrentá-lo. Amen. E qua io imparo una settima lezione e finisco. Dice amen. E aqui eu aprendo uma Finalmente, sétima lição pastor. e terminamos. Quello che Gesù vuole cavare da te Aquilo que Jesus quer arrancar de você è un'adorazione vera, é uma verdadeira adoração, frutto dall'esperienza con Lui. do fruto da experiência com Ele. Amen. Amém, irmãos? Perché la Bibbia dice così, Porque a Bíblia nos diz assim: che quando loro salirono sulla barca, quando eles saíram subiram naquele barco, tutti i discepoli todos os discípulos si prostrarono davanti a Gesù e lo adorarono. se prostraram diante de Jesus e o adoraram. Amen. Amém, irmãos? Hanno adorato a Gesù.
adoraram Jesus. Allora quell'adorazione era vera. Agora aquela adoração era verdadeira. Quell'adorazione era il risultato di un'esperienza con Dio. Aquela adoração era um resultado de uma experiência Ehi, com ti Deus. dico una cosa stasera. Eu digo para vocês uma coisa essa noite. Dio ti sta insegnando a affrontare le tue paure. Deus está nos ensinando a enfrentar os nossos E medos. se tu ascolti la parola di Dio, Se você escuta a palavra de Deus, sa come sarà la tua fine? sabe como será o seu fim? Tu vieni qua Você virá aqui a testimoniare la parola di Dio a testemunhar sobre a palavra de e, Deus. e rendere adorazione vera al Signore tuo E Dio. venerar a verdadeira adoração, Deus. Dio vuole fare qualcosa di straordinario. Deus quer fazer alguma coisa extraordinária, irmãos. I discepoli riconobbero che Gesù era il vero figlio di Dio. E os discípulos reconheceram que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Mettiamoci in piedi. Coloquemos em pé, irmãos.